Queridos irmãos e irmãs, dando sequência então nesse nosso retiro quaresmal, hoje vamos falar um pouco da luta contra a tristeza, né? Essa doença espiritual citada lá nos escritos dos padres do deserto, já em Evagrio Pontico nós encontramos, né? João Cassiano trabalha essa realidade da tristeza, São Tomás de Aquino trazendo a doutrina de Gregório Magno. Gregório Magno escreveu essa doutrina num livro que ele escreveu sobre comentário moral ao livro de Jó, um livro enorme, muito grande, e São Tomás também traz essa realidade. Ontem falávamos dessa realidade de que a tristeza, enquanto pecado capital, enquanto doença espiritual, ela existe em duas realidades: a tristeza em relação a Deus, que nós chamamos de assídia, preguiça, e a tristeza em relação ao homem, que nós chamamos de inveja. Essa tristeza em relação à prosperidade do outro, essa tristeza em relação aos bens do outro, né? Eu olho para o outro e vejo a santidade do outro, vejo o que ele tem, vejo o que ele conquistou, vejo a família dele, e muitas vezes vendo que eu não tenho o que ele tem, eu fico triste de não ter, mas fico também triste dele ter, né? É uma realidade, isso é a inveja, né? Já dizia o antigo ditado popular, né? A inveja é o caruncho da alma. A inveja é uma coisa realmente muito ruim, que nos afasta de Deus, nos afasta do amor. A inveja nos impede de amar, nos impede de desejar o bem para o outro, porque passamos a desejar o mal para o outro, né? Nós até no campo, né, da oração de cura e libertação, muitas vezes se fala da inveja, né? Aquela sombra que muitas vezes o inimigo pode lançar sobre uma pessoa, se servindo da inveja de alguém. Isso é possível? Em alguns casos pode até ser possível. A gente não deve valorizar demais isso, mas também não pode fingir que essas realidades assim misteriosas podem não existir, né? Popularmente a gente escuta muitas pessoas falando de mal olhado. Tem que rezar essa criança aqui que está com mal olhado, né? O que é o mal olhado? É a inveja, né? Mal olhado é a inveja, é uma forma popular, né, de falar. Mas a tristeza, meus irmãos, saindo um pouco assim dessa questão mais técnica, tristeza enquanto inveja, tristeza enquanto assídia, mas falando dessa realidade da tristeza, né? De alguma maneira, ontem eu explicava para vocês aqui essa coisa de que a tristeza ela não era uma paixão original, né? Deus não fez isso, Deus não fez a tristeza, né? É diferente das outras paixões naturais do homem, né? Quando a gente fala da ira, quando a gente fala da sexualidade, quando a gente fala do prazer que sentimos ao comer. Antes do pecado original, essas paixões, esses apetites estavam ordenados, submetidos à razão, orientados para Deus, né? Eram apetites, eram sentidos que nos ajudavam a amar, ao invés de estar desorientados e nos levar ao pecado. Não, tudo estava direitinho. Mas a tristeza ela surge com a separação do homem de Deus. Quando o homem então quis ser Deus, quando o homem cai na tentação da serpente, né? Sereis como Deus. Eva quis o fruto, ela quis comer, ela quis pegar, ela quis, né, essa independência de Deus, essa autonomia de Deus, ser feliz sem Deus, poder chegar à excelência sem depender de Deus. Nós somos chamados a ser como deuses, mas por graça, por participação, né?
Então, a tristeza surge a partir do momento que o homem se separa de Deus, né? Que o homem dá esse grito de independência de Deus. Daí surge a tristeza. O homem perde, repetindo o que falei ontem, o homem perde os seus dons pré-eternaturais, perde a impassibilidade, perde a imortalidade, perde um pouco da sua ciência espiritual, né? Há um embotamento da sua inteligência, do seu entendimento das verdades e das realidades, e passa a existir no homem, e isso é uma realidade do pecado original, originado, né? Passa a existir dentro de nós um certo afastamento de Deus, um certo autocentrismo, né? Aquela filáusia que no início falamos, né, dessas colocações. É um autocentrismo em oposição a Deus. Daí surge a tristeza. Santo Agostinho dizia que o homem veio de Deus e o homem tem saudade de Deus. Santo Agostinho dizia: a minha alma está inquieta até que te encontre. Então, de alguma maneira, existe uma certa tristeza no homem, porque nós estamos longe de Deus. O pecado, essa realidade, né? Essa realidade do que o pecado fez conosco, o pecado nos deixou como que condenados a um exílio, a um certo exílio de Deus. Nós estamos como que exilados de Deus. Pensa bem essa realidade, de que Deus está em nós. Nós estamos estudando no seminário o Castelo Interior de Santa Teresa. Santa Teresa viu a alma como se fosse um castelo com várias moradas. E no centro desse castelo estava um habitante muito especial, Deus. Então Deus está no centro da alma, né? No centro, no cerne da alma, como um sol que reluz, como a fonte da nossa vida, como a vida da nossa vida. E ainda assim, tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Você já parou para pensar? Tão perto, que por mais baixo que falemos, ainda que só pensemos, Ele nos escutará. Mas tão longe. Como pode? É um contraste muito grande, tão perto e tão longe. Então essa realidade desse certo exílio, essa dificuldade que temos de retornar ao coração para estar com Deus. Deus está dentro e eu fora, dizia Santo Agostinho, né? Eis que estava dentro e eu fora. Daí existe uma certa tristeza nisso tudo. Existe uma certa tristeza espiritual, não é? Então, de alguma maneira, a tristeza, ainda que exista uma tristeza positiva, ontem a gente falou disso, mas a tristeza tem sempre uma certa natureza de doença espiritual, né? Porque ela veio com o pecado, de alguma maneira, né? Nós vivemos no século da depressão, né? O século XXI é o século da depressão. Nunca se viu tantas pessoas deprimidas, tantas pessoas infelizes, tantas pessoas com crises existenciais, né? Mas o século XXI, cada vez mais, o de 20 também, mas cada vez mais, ao mesmo tempo, é o século do materialismo, é o século da busca pelas coisas materiais, é o século que cultiva nas pessoas, cultiva no desejo das pessoas o apego aos bens materiais, o século que ensina as pessoas a colocar o seu coração nas coisas materiais. Isso também tem uma relação com a tristeza. Então, por isso que São Tomás de Aquino, por exemplo, enxergava, São Gregório Magno enxergava que na raiz da tristeza sempre havia um certo apego às coisas materiais, especialmente se nós olhamos a tristeza como inveja. Porque veja que a inveja, embora exista também a inveja espiritual,
Mas a inveja, ela está muito enraizada nessas questões materiais. Nós somos tão apegados às coisas materiais que quando eu olho para alguém que tem e eu não tenho, eu sinto inveja, porque ele tem e eu não tenho. Eu sinto inveja, né? Então, o desapego das coisas materiais também nos ajuda a não sentir inveja. Uma pessoa que não é apegada às coisas materiais, uma pessoa que não tem o coração nas coisas materiais, é uma pessoa menos sucinta a sentir inveja. Pode ter certeza disso. E o que é o contrário de não estar com o coração nas coisas materiais? É estar com o coração em Deus. Aliás, esse é o sentido da mortificação, da penitência. Eu faço penitência para me desapegar de mim mesmo, para me desapegar das coisas materiais, a fim de, uma vez desapegado, mais livre, possa orientar os meus afetos para Deus. Se o meu coração está no céu, se o meu coração está nas coisas de Deus, na santidade, nos bens espirituais, na união com Deus, se isso é o meu tesouro, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Seu tesouro é uma vida unida com Deus, é a contemplação da face de Deus. E você, ainda que você viva nesse mundo e as coisas fazem parte desse mundo, e os bens materiais, nós necessitamos deles, mas o seu coração está em Deus, você será menos sucinto à inveja. Menos sucinto à inveja. O coração no céu é um remédio contra a inveja. Aqui já é um remédio que nós estamos falando. Como lutar contra a inveja? Procure se desapegar das coisas. Procure colocar o seu coração em Deus. Porque os bens espirituais são assim, né? Quanto mais você dá, mais você tem. Os bens materiais não, né? Se você tem uma coisa e você dá, você perde, você fica sem. Mas os bens espirituais não. Se você faz um bem a alguém, você ganha caridade e aquela pessoa também ganha caridade. Você cresce na caridade e aquela pessoa também cresce na caridade, né? Os bens espirituais são o contrário, né? Não, é o contrário. Então, aqui outro remédio, né? A generosidade. Generosidade combate tristeza enquanto inveja. Outra coisa, meus irmãos, a gratidão, a espiritualidade da gratidão, da ação de graças, é um santo remédio contra a tristeza enquanto inveja. Gratidão, nós temos que ser gratos, primeiro pelo que nós temos. Aqui veja, existe uma certa relação, né? Os pecados capitais se relacionam, né? Existe uma relação entre a inveja e a cobiça, por exemplo, a avareza, né? A ação de graças, né? Eu preciso me contentar com o que eu tenho, né? Se o meu coração está em Deus, eu me contento com o que eu tenho. Eu consigo ser agradecido com o que eu tenho, né? Tem aquela frase, né? Em relação à avareza que nós citamos aqui, né? Deseja o que você tem e você terá o que você deseja. Então, ser agradecido, né? Pelo que você tem. Conseguir se contentar com o necessário, com o que é útil. Com o que é útil, com o que é necessário, aprender a ser feliz com menos. Isso, a gente falava isso quando falávamos da avareza, isso tem a ver com a inveja também. Saber ser agradecido, saber agradecer pelo dom do outro também, isso é muito importante. Eu agradeço pelo que eu tenho, eu agradeço pelo que eu sou, mas sou capaz de agradecer pelo outro. Se de repente eu olho para alguém e me vejo tentado pela inveja, veja a primeira coisa que o demônio se apresenta como uma sugestão, mas ainda não é pecado.
O pecado entra com o consentimento, com o uso da inteligência e da vontade. Então, se eu olho para uma pessoa e me sinto tentado pela inveja, ainda não é pecado. Logo que eu percebo, eu já posso me utilizar dessa ferramenta, desse remédio, louvar pela vida daquela pessoa e agradecer a Deus pelos dons, agradecer a Deus pelo que a pessoa tem. Sabe, gente, quando nós invejamos uma pessoa e ficamos tristes, ficamos com raiva daquela pessoa ter e eu não ter, a nossa raiva é contra a pessoa, mas é contra Deus que deu também para a pessoa. Tudo que nós temos é Deus que nos deu de alguma maneira, né? Então veja aqui, quando eu falei da ira, eu falei que existia uma relação entre a ira e a tristeza. Olha a ira, né? Porque eu fico triste, mas também fico com raiva, né? Eu fico com raiva porque o outro tem e eu não tenho, né? E isso também existe no campo espiritual. Muitas vezes eu vejo um irmão que tem algum dom, um irmão que tem alguma facilidade, um irmão que tem alguma capacidade espiritual, e ao invés de agradecer a Deus por aquele dom que o irmão tem, eu sinto inveja, eu fico com raiva, por que ele tem e eu não tenho? É a velha pergunta, por que eu, Senhor? Quando alguma coisa acontece, as pessoas ficam perguntando, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? E aqui, né, é um pouco assim, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele consegue e eu não consigo? E a gente também, a gente fere também essa realidade do mistério de Deus, essa realidade de que o essencial é a salvação, o essencial é a vida com Deus. É tudo uma deturpação, né? A inveja é uma deturpação, porque eu estou olhando um dom do irmão, eu estou olhando uma capacidade do irmão, estou com raiva dele ter e eu não ter, e no fundo, aquele dom, que maravilha, é bom, mas não é aquele dom que vai levar o sujeito para o céu, não é aquela capacidade, né? Então, a gente está tão ensimesmado por causa do pecado, tão voltado para essas coisas assim, ligadas à vanglória. Muitas vezes eu fico com raiva porque eu estou sendo movido pela vanglória, eu estou sendo movido pela vaidade, ou estou sendo movido por um complexo de inferioridade que eu tenho. Aí já entra questões psicológicas. Também pessoas que se sentem inferiores trazem esse sentimento ruim dentro de si, de sua educação, de sua infância. Elas podem ser mais sucintas ao demônio da inveja, a sofrer a tentação do demônio da inveja. Os padres do deserto sempre associavam essas doenças espirituais as raízes, são raízes, mas também os demônios que conseguem atacar essas raízes específicas, né? Então eles falavam do demônio da inveja, do demônio da preguiça, do demônio da luxúria. São Tomás de Aquino diz que a contemplação das verdades de Deus nos ajuda a vencer a tristeza, a vencer a inveja, a vencer qualquer tipo de tristeza. Então peçamos ao Senhor essa graça de vencer a tristeza, essa tristeza mórbida, essa que vem desse exílio que vivemos. Tentemos vencer essa tristeza, tentando fazer esse retorno ao próprio coração, buscando viver a vida interior, a oração profunda, a oração enquanto união transformante, na linguagem de Santa Teresa, enquanto busca da unificação da vontade com a vontade com Deus. Em suma, aquilo que a teologia mística chama a vida interior, buscar a vida interior, fazer esse caminho de volta ao próprio coração, para se encontrar com Deus e com a sua própria verdade,
traz cura para a tristeza. Ok? Então, meu irmão, minha irmã, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Até amanhã, se Deus quiser.